Namastê. Hoje eu tava observando o meu filho e ele tem só 1 ano e 5 meses. Eu fiquei ali só observando. Ele subia no sofá, nas cadeiras, nas bancadas, na mesa, como se o mundo inteiro fosse um grande parquinho. E ele não tem medo. Ele não pensa, e se eu cair? Ele só vai, ele tenta, ele vive e vai até conseguir. É engraçado porque eu era assim. Minha mãe vivia no pronto-socorro comigo. Eu era aquele menino que vivia com a cabeça cheia de pontos, enfaixado, com as pernas raladas. Mas, olha só, mesmo com tudo isso, eu continuava tentando. Eu não ficava traumatizado quando eu caía. Eu não dizia, nunca mais vou tentar. Eu não me bloqueava por dentro. E hoje, vendo meu filho, eu percebo o quanto a gente desaprende a tentar. A gente cresce e começa a pensar demais. Começa a medir os riscos. Começa a querer segurança para tudo. Começa a se proteger até da vida. E sabe o que isso faz com a gente? Isso nos mata aos poucos, porque quando a gente deixa de tentar, a gente não evita só a dor, a gente evita também o crescimento, a descoberta, a alegria de conseguir, a gente evita viver. E talvez você também era assim quando criança. Pulava do sofá achando que era um super-herói, corria descalço, subia em árvore, brincava até escurecer. E agora? Agora você pensa 2 vezes até para mandar uma mensagem, para dizer o que sente, até para mudar de emprego, de cidade, de ideia. Você já reparou? O que aconteceu com você? Onde foi parar a sua coragem? Eu sei que a vida nos machuca e às vezes a dor é tanta que a gente aprende que é melhor evitar. Evitar amar, evitar mudar, evitar arriscar, evitar a sentir. Mas evitar não é viver. Evitar é existir com medo. E esse medo não é mais aquele medo de cair, de ralar o joelho. Agora é um medo de errar. Medo de dar errado, medo de ser julgado, medo de perder o pouco que conquistou. E esse medo é sutil. Ele se disfarça de prudência, de responsabilidade, de maturidade. Mas no fundo, muitas vezes, passa a ser uma covardia. E a covardia que a dor nos ensinou. Sabe aquela ideia que você teve e deixou pra lá? Aquele projeto, aquele amor, aquela viagem. Você não deixou pra lá porque era impossível. Você deixou pra lá porque ficou com medo. E sabe o que é pior? Você, eu, muitas pessoas chamamos isso de realismo. Mas presta atenção. Não é realismo se isso te afasta da sua verdade. Não é maturidade se isso te impede de tentar. Não é proteção se isso te isola de viver. Hoje meu filho me ensinou algo que nenhum livro poderia. Ele me mostrou que o impulso de viver ainda existe. Aquela centelha que faz a gente subir na mesa como se fosse uma montanha-russa, ela tá aí dentro. Mas você só precisa escutar, precisa parar de silenciar a sua alma com tanto e se? E se não der certo? E se eu me arrepender? E se eu me machucar? Mas e se der certo? E se for melhor do que você esperava? E se você renascer ali, naquela decisão? Eu sei. Você, eu, todos nós temos boletos, traumas, cansaço,
filhos, cicatrizes. E tem aquela voz que diz: não se arrisque. Mas e se for essa mesma vida sem graça, monótona, repetida, que está te adoecendo? E se sua alma estiver cansada justamente por estar presa às mesmas desculpas? A zona de conforto é confortável, mas ela é uma prisão. E sabe o que torna ela perigosa? Porque ela tem almofadas, ar-condicionado, Wi-Fi, mas não tem vida, não tem alma, não tem expansão. E talvez você esteja aí agora querendo mudar de carreira, de cidade, de relacionamento, querendo dar um passo, mas está travado. Então deixa eu te dizer uma coisa com o coração aberto. Você não precisa ter certeza. Você só precisa de coragem. Você não precisa saber o caminho do todo. Você só precisa começar a andar. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto. Então, volta para aquele lugar dentro de você que acredita. Volta para aquela criança que arriscava, que caía e chorava, mas no dia seguinte já estava correndo de novo. Talvez o que falta não é planejamento, é mais impulso. A vida é assim mesmo, um eterno equilíbrio entre sabedoria e loucura, entre prudência e coragem, entre o medo que protege e o medo que paralisa. E se você pode saber qual medo é qual, então antes de dormir hoje, feche seus olhos e pergunte para sua alma: qual foi a última vez que eu tentei de verdade? Se a resposta doer, talvez seja a hora de subir de novo na cadeira, mesmo que ela balance, mesmo que você caia, mesmo que o mundo ache que é loucura. Porque viver sempre vale o risco. Meu nome é Pedro Engler, te espero no próximo episódio. Harion. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay.